Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem, hoje é a nossa terceira aula e nós vamos estudar o capítulo 3, que se chama Desenvolvimento Mediúnico. Nós percebemos nas últimas duas aulas que André estava participando realmente de um trabalho mediúnico junto com o seu novo instrutor Alexandre. Mas esse trabalho desse capítulo, né, é um outro, não é o mesmo. Porque André tinha voltado para suas tarefas lá em Nosso Lar e sempre que ele podia, ele acompanhava Alexandre em um dos núcleos de encarnados que participavam do trabalho mediúnico que Alexandre acompanhava. Então, esse grupo do capítulo 3 não é o mesmo das duas primeiras aulas, tá certo? Essa aula de hoje é muito interessante. Não percam, sentem aí, ou então, bota o celular em algum lugar para lavar uma louça. É rapidinho, essas aulas que nós estamos fazendo aqui de Missionários da Luz é interessante, elas são curtas, né? São bem curtinhas, porque a gente sabe que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não dispõe de 1 hora para estudar, mas 15 minutinhos aí é mais tranquilo. Então o objetivo é que a gente consiga pegar as partes mais importantes, as partes essenciais deste livro, e é o que estamos fazendo aqui. Vamos lá? Capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Então, quando o André teve uma folguinha, correu lá com o Alexandre para participar de um trabalho mediúnico, para observar, para aprender. André Luiz era muito estudioso, né? Então, ele chegou no ambiente, como sempre, aquela movimentação muito intensa de desencarnados, 18 encarnados também, como no outro grupo, né? Tinham 18 encarnados e desencarnados aos montes. E aí ele observou a entrada de um grupo que chegou, né? 2 homens e acho que 2 mulheres também. E aí o senhor tinha um bigodão, falou assim, vamos ver se vamos ter sorte hoje. Já chegou falando assim, vamos ver se tem sorte. Aí o rapaz que estava com ele falou, eu não tenho sido assíduo não tenho vindo sempre, porque como que eu não estou manifestando, né? Não estou manifestando nada, tenho tentado aí psicografar, já tem tempo, e nada, não sai uma linha. Eu desanimei, não sei se vou continuar não, falou assim. Aí o bigodudo falou, realmente, quando a gente não tem aí um retorno da espiritualidade, a gente fica desanimado mesmo. E a senhora que estava com eles falou, olha, eu estou tentando incorporar já tem muito tempo e nada acontece. Eu acho que a gente está assim, desamparado pela espiritualidade, estamos esquecidos. E Alexandre e André olhando tudo. Meu Deus, gente, como a gente fala bobagem, né? Aí sentaram e a gente vai descobrir por que esse povo não estava ali, né? Trabalhando mediunicamente. Então, sob o comando do Alexandre, André começou a observar aqueles médiuns em ação. O primeiro tentava a psicografia, o rapazinho. Então ele foi lá, né? Sentou, fechou os olhos, segurou o lápis. E aí André começou a olhar a epífise dele. Lembra o que é a epífise? Já explicamos, né? A glândula que é responsável pela comunicação mediúnica. E, gente, a bichinha tava fraca. Tava numa luzinha assim. Sabe quando dá aquela meia luz? Quando vai acabar a luz, mas ainda não acabou? E a lâmpada fica naquela cor assim, fraca? Daquele jeito estava a epífise desse rapaz. E aí André olhando o cérebro, nossa, mas tá fraco isso aqui, né? E aí Alexandre fala, André, observa a parte genital desse nosso irmão. Quando André observou, e gente, é importante vocês saberem que essa análise que eles fazem não é uma análise só de ver isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. É uma coisa muito mais interna, o que acontece realmente dentro do nosso organismo físico e como tem influência de organismos espirituais também no nosso organismo físico. Então, quando ele analisou o aparelho genital daquele jovem, estava completamente desequilibrado. A sua genitália estava repleta de micro-organismos de ordem inferior que a todo instante estavam ali aniquilando as células sexuais. André Luiz ficou olhando aquilo ali e falou, gente, esse rapaz está doente, ele está com sífilis, não tem outra explicação. E aí Alexandre falou, não,
Não é sífilis. O que você está observando aqui não tem no dicionário médico. Não tem no dicionário terreno. São figuras espirituais. Vamos chamá-las apenas de larvas. Tá, a genitália desse jovem estava cheia de larvas de ordem inferior que estavam matando as células sexuais. Em grupos assim negros e caminhando desde a bexiga até embaixo. Olha só. Eram verdadeiras larvas que surgiam por conta do desequilíbrio sexual daquele irmão. Então, aquele médium era desequilibrado sexualmente. Ele tinha vários relacionamentos com entidades inferiores, né? Frequentava casas de prostituição. Então, ele tinha esse desequilíbrio. Ele era aquela busca constante pelo prazer e se submetia a tudo. Então, ele era um grande desequilibrado sexual. E ele nem imaginava que, por conta disso, ele não conseguia desenvolver no trabalho mediúnico. Porque para ele eram coisas separadas. O corpo era o corpo, o espírito era o espírito. Então, o meu corpo, eu faço o que eu quero quando eu estou fora do centro. E no centro, o meu espírito tem que vir sentar e escrever e ponto final. Não, gente. Não é assim. Ó, tá muito ligado. Muito ligado às coisas que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, na nossa casa, trabalho, escola, na rua, enfim. Tem uma interferência direta num trabalho mediúnico, por exemplo. Tem. No caso desse rapaz, ele não psicografava, ele não desenvolvia mediunicamente, porque fora do centro era um desequilibrado sexual. Então, o seu organismo ele não tinha força, ele não tinha condições de manifestar um espírito. Não tinha. Então, gente, era uma imagem muito impressionante para André. Desculpa, gente, estou com um pouquinho de pigarro, o tempo está um pouco seco, mas aí vocês vai dando para entender. Então, André chocado, impressionado com aquilo ali, e o médium tentando ali trazer alguma mensagem e nada. Aí Alexandre falou, agora vamos pro segundo. Né, o bigodudo falou, vamos ver se a gente vai ter sorte hoje. Se aproximou dele. Alexandre, a primeira coisa que ele fala pro André, tá sentindo esse cheiro? André sentiu imediatamente o cheiro de pinga, de álcool. Aquele senhor fazia o uso constante de álcool, era um alcoólatra. Era tão assim que eles conseguiam sentir o cheiro de longe. E aí, fazendo aquela análise, ele vê que o organismo dele estava todo desequilibrado. O fígado estava enorme, várias anomalias no baço, no esôfago, em tudo que é lugar. Tá? O Alexandre falou, olha, se não fosse um grande esforço das glândulas sudoríparas, ele já estava desencarnado já. Já tinha morrido. Não aguentava não. O corpo estava ali lutando para sobreviver. E o álcool, né, destruindo tudo. Também ele tinha aqueles micro-organismos espirituais de ordem inferior que faziam com que matassem as células boas. Terrível. André descreve que parecia uma piscina de aguardente. O estômago dele. Terrível. Então, o seu aparelho gastrointestinal estava ensopado de aguardente e essa substância invadia todo o estômago, fazia-se sentir nas paredes do esôfago, o fígado era imenso, estava repleto de pequenas figuras horripilantes que lutavam contra as células novas. Alexandre fala que os alcoólatras eles se aniquilam bem devagarzinho. A gente acha que não tem problema, né? Não tem problema não. É liberado, podemos. Olha o que o excesso não faz. É um suicídio bem lento. Suicídio. Suicídio, Camila. Suicídio. Bom, foram agora para aquela senhora que estava tentando a incorporação. Uma senhora simpática, tá? André se aproximou
viu que ela era uma candidata à psicofania e aí começou a analisar o organismo dela e viu que era uma desequilibrada na alimentação. Não acredito. A alimentação. Olha a descrição de André. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Então, isso aí era o aparelho gastrointestinal dela. Parecia um alambique, cheio de pasta de carne, gordura e condimento e cheiro de vinagre. E ela querendo incorporar. Mas olha o desequilíbrio na alimentação. Não deixava. Não deixava. Não tinha como. Ela não tinha recursos para trabalhar mediunicamente, porque a sua alimentação era muito desequilibrada. Caramba, a alimentação influencia? É o que está dizendo aí o nosso André Luiz. Como é que a gente duvida? Tem como duvidar, gente? André Luiz e Chico? Tem como. Então, para participar de um trabalho mediúnico, é preciso ter certos equilíbrios? Sim, sim, sim. Sim, pessoal. Ah, Camila, então é mais fácil não participar, né? Ok? Livre-arbítrio. Mas quando chegarmos do lado de lá e vermos que nós prometemos trabalhar mediunicamente e chegarmos ali com aquela dívida, e aí? Talvez a gente tenha que pagar ali condições mais difíceis. É melhor a gente tentar quitar aí as nossas dívidas, cumprir com as nossas responsabilidades, né? A gente se comprometeu do que tentar fugir. Não é o caminho. Ainda sobre essa senhora que tinha um desequilíbrio na alimentação. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, ela ainda foi, gente, ela foi com a barriga cheia pro trabalho. Ela foi com o bucho cheio. Assim, ainda mais no médio de incorporação, tem que ir com a alimentação mais leve. A gente tem que, no dia do trabalho mediúnico, fazer uma alimentação mais leve, porque é perigoso até passar mal. Então ela estava ali com o estômago, né, a zona do ventre superlotado de alimentação. E André viu vários parasitas que ele já conhecia e, além disso, viu aqueles micro-organismos espirituais que pareciam lesmas. O dela pareciam lesmas, que eram lesmas vorácimas, morrendo de fome e se alimentando de todas as células boas, o sangue novo e comendo tudo que o organismo tentava produzir de bom, de saudável. Essas lesmas vinham e devoravam tudo, saíam destruindo tudo. Olha só que coisa, gente. E elas ficavam em pequenas colônias, André descreve, né? Desde os músculos, nos músculos, nas fibras do estômago, na válvula ileocecal. Estavam lá e juntas lesmas. Impressionante. Impressionante. E essa era a situação daqueles médicos que entraram falando que não estavam lá. A espiritualidade nos esqueceu. Olha só, gente, a gente fala muita coisa. A espiritualidade nos esqueceu. A gente não pode separar corpo de espírito. Ali no centro é sentar, incorporar, escrever, ponto final, e lá fora eu faço o que eu quero. Gente, ó, espírito e corpo. Sempre juntos, sempre um influenciando no outro. Que alerta para nós isso aqui. Diante de tudo isso que André viu, Alexandre fala o seguinte: olha, André, atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. A gente não está criticando o sexo, ou um aperitivo comum, ou uma refeição, né? Está falando aqui dos excessos. Essas três figuras que foram analisadas, esses três irmãos, tinham excessos nessas coisas. Excesso no sexo, no álcool e na alimentação. Por isso, esse entrave na manifestação mediúnica. Alexandre também diz: é muito lenta e difícil a transição entre animalidade grosseira e espiritualidade superior.
Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Esses irmãos com certeza tinham ali um mínimo de conhecimento da doutrina a respeito de um bom comportamento, de comportamentos saudáveis. E com certeza eles falavam sobre isso várias vezes, como nós. Nós temos o conhecimento da doutrina, muitas vezes falamos, palestramos, um oceano de palavras. E na hora de agir? E na hora de realmente nos modificar? Aí são aquelas gotinhas de ação. Então, está na hora disso mudar. Está na hora da gente realmente partir para a prática. Tá certo? Muito interessante esse capítulo, né, pessoal? E na próxima aula tem mais. Não deixe de acompanhar. Encontro vocês na próxima, se Deus quiser.